Fala, seus lindões! Bora voltar pra cá, continuar onde a gente parou na aula passada. E, em especial, seguir aqui falando sobre esta tão famosa cartilha do participante. Veja só como a gente bem falou. Tese é toda e qualquer opinião que você tenha acerca de um tema. Tese é o pilar central do seu texto, seguindo aquela estrutura como a gente já veio a trabalhar, como a gente já veio a mensurar. Nessa perspectiva, dentro dessa projeção do que possa ser uma tese, do que venha a ser uma tese, do que queira ser uma tese, a gente tem toda aquela segmentação onde a partir dela eu vou encontrar, a partir da problemática eu vou encontrar as teses. Devo lembrar, e isso deve ficar sempre marcado, que toda causa ou consequência de um problema é uma tese. Este problema central do texto é a problemática. Tá? E o grande interesse aqui é conseguir, através dessa problemática, identificar a segmentação do nosso estudo por eixos, em virtude de que a gente vai estar centrado no que é problemática para agrupar as características de cada eixo. Veja só, quando eu venho falar de eixo temático, eu estou falando sempre de um conjunto de temas os quais partilham de problemáticas em comum, ou seja, são temas que têm problemáticas próximas, análogas umas às outras. Nessa conjuntura, eu vou tentar seccionar as problemáticas e dividir elas em grupos, os quais eu vou dar nomes, que são os eixos. Eu vou dar nomes a esses grupos, nomes que representam as características centrais de cada eixo. E, em virtude da formação do Enem, do que ele dá naquela cartilha, naquele manualzinho que a gente já mostrou, naquele manualzinho que está aqui, partes dele dentro desse outro material, naquele manual que ele entrega ano a ano para os alunos, bem como no estudo dos temas passados, nos temas dos anos anteriores do Enem, a gente consegue delimitar uma característica comum dentro desses grupos, uma vez que a gente identifica eles, e seccionar, agrupar os temas por eixos. Veja só, se eu pego, por exemplo, no ano de 2001, o Enem vai falar sobre desenvolvimento e preservação ambiental, como conciliar os interesses em conflitos, bem como, no ano de 2008, ele vier a falar como preservar a floresta amazônica, suspender imediatamente o desmatamento, dar incentivos financeiros a proprietários que deixarem de desmatar, ou aumentar a fiscalização e aplicar multas a quem desmatar. Esses dois temazinhos aqui, em especial do ano de 2001 e do ano de 2008, aqui pelas habilidades gráficas do mouse, mas vamos lá. Do ano de 2001 e do ano de 2008, eles trabalham muito amplamente, de forma aberta, a questão do meio ambiente, quando um deles retrata em específico a floresta amazônica e o outro um pouco mais genérico, o meio ambiente como um todo. Independente se ele aborda de uma forma mais específica, se ele aborda de uma forma mais genérica, ele aborda aqui a questão da sustentabilidade, a questão do meio ambiente, da preservação dos recursos naturais, do habitat do ser humano e das demais espécies deste planeta. Nessa conjuntura, ele trabalha de forma bem clara aqui temas que partilham em comum dentro da problemática a questão que toca o meio ambiente. Logo, eu posso dizer que dentro disso aqui eu vou ter uma perspectiva de estudo sobre o eixo meio ambiente. Tranquilinho? E vamos lá. Esses dois temas aqui são específicos, são pontuais. Esses dois temas aqui, eles caracterizam muito bem essa questão do meio ambiente. Não são os únicos temas onde isso aqui possa vir a ser caracterizado. E posteriormente a gente venha a interpretar isso, tá? Em especial, quando eu venho falar sobre essa questão do meio ambiente, quando eu venho falar sobre esse discernimento, eu poderia vê-lo em outros anos, como de fato eu farei. Mas, até o ano de 2008, esse último temazinho aqui, também por isso ele está aqui, a questão do meio ambiente era mais recorrente, era mais comum dentro do Exame Nacional do Ensino Médio. A partir do ano de 2009, quando o Enem ele torna-se nacional, ele começa a preterir um pouco esse eixo. Talvez por coincidência, talvez por algum direcionamento novo, alguma retomada, mudança de direção. Ele deixa na cartilha do participante ainda aberta a possibilidade de vir abordar de forma direta, ampla e precisa esse eixo. Mas, em prática, ele tem reduzido os temas que abordam a questão da sustentabilidade. Quer dizer que nunca mais vai cair? Não.
quer dizer que se torna um pouco menos provável, mas que ainda assim possa cair. E, dentro da história do Enem, se eu analiso como um todo, é um dos eixos mais recorrentes. É um eixo bastante pontual dentro do Exame Nacional do Ensino Médio. Tranquilinho? E vamos lá. Eu tenho aqui, por exemplo, no ano de 2013, efeitos da implantação da lei seca no Brasil. E quando eu falo em especial da lei seca, eu estou falando aqui de uma política pública, eu estou falando de uma lei, eu estou falando de algo que serve ao bem comum, algo que venha a ser institucionalizado na relação entre Estado e corpo civil, corpo social, que somos nós, os indivíduos que estão imersos na sociedade. Tranquilinho? Vamos lá, vamos pensar ainda o seguinte. Esse eixo política ele vai estar muito relacionado a qualquer um dos outros eixos. Em especial, porque esse eixo político ele serve como uma cola que une tudo. Tudo é política, cara, porque isso vem a delimitar a forma como vivemos. Você pode não gostar de política, mas ela está presente no seu dia a dia. Minimamente, porque você não está em um estado anárquico, você está num estado que segue leis, um estado que segue direcionamento, diretrizes sociais, sejam condutas que estão em prática na Constituição, estão em prática em leis municipais, estaduais, federais, sejam condutas que estão implícitas às leis morais ou à lei que rege a ética própria ou do grupo ao qual você participa lá. Então, dentro dessa contextualização, dentro dessas situações, todo o discernimento ético está rememorado também desse eixo que vem falar sobre política pública. Obviamente, eu posso direcionar, em especial quando tangente à ética ou moral, para eixos que falem sobre o corpo social, bem como tanto dessas políticas públicas eu posso reinterpretá-las e mudar um pouco o seu direcionamento para o entendimento de um eixo mais voltado ao corpo social. O importante aqui nessa situação é saber que a problemática, esse elemento basilar que pauta a construção dos nossos eixos, é de identificação subjetiva. Você não vai pegar um eixo que fale sobre política pública e entender dentro desse eixo um problema relativo tocante a algo totalmente abstrato, distinto e não adjacente às políticas públicas. Bem como você não vai pegar um eixo que fale sobre o meio ambiente e vai entender dentro daquele eixo um problema abstrato, não é um problema abstrato, um problema que não seja tangente ao meio ambiente. Você vai entender um problema que está diretamente ligado ao meio ambiente ou a ele associado, ou seja, a ele adjacente, próximo. Nessa conjuntura, o eixo ele é de cunho subjetivo, então essa organização que fazemos por temas, por eixos, por agrupamentos, ela serve muito mais para estudo do que para delimitar categoricamente que um tema só pode única e exclusivamente pertencer a um determinado eixo. Não, a gente pode abordar de formas distintas no mesmo tema, em virtude que isso aqui é uma construção humana, é uma construção praticamente artística, para não dizer que sim, em síntese, ela é artística, mas a gente vem estudar de uma perspectiva mais técnica, mais mecanicizada, para a produção de uma redação a qual respeite um direcionamento político e ideológico do seu autor. Logo, quando eu trabalho um eixo, quando eu trabalho um tema, seja ele qual for, eu posso intercambiar e variar essas relações entre eixos e temas. Esse mesmo tema que eu apresento aqui para vocês, os efeitos da implantação da lei seca no Brasil, eu entendo e tenho um direcionamento dele a partir de uma problemática que eu enxergo dentro das políticas públicas. Outra pessoa possa enxergar isso aqui voltado e tocante ao corpo social, ou então voltado e tocante à economia, abstraindo ainda um pouco de informações, talvez seja um pouco mais difícil enxergar esse tema dentro do eixo meio ambiente, para não dizer impraticável, mas, quiçá, seja possível a partir dos textos motivadores extrair algo desse tipo. O que de fato não é o meu direcionamento, eu acredito realmente de fato por isso aqui que isso tenha um direcionamento para as políticas públicas, porém ressalto a importância de um estudo pessoal, de uma análise própria, até porque ninguém está aqui para pautar um posicionamento, não existem ideias mais corretas ou menos erradas, existem ideias. E a capacidade do autor de sustentar as próprias ideias é o que se está em pauta, é o que se está em análise dentro do Exame Nacional do Vestibular. Não tem um direcionamento para que você pense. Em nenhum vestibular sério você tem que concordar com o corretor ou o corretor concordar com você. Em qualquer vestibular sério, a única coisa exigida
é que você consiga dissertar algo que você tem embasamento teórico e capacidade de argumentação para defender. Logo, se você começa a organizar o seu texto e enxerga que dentro daquilo que você propõe escrever, você não tem referências para citar, é melhor mudar o seu embasamento. Ainda que você tenha aquilo como a sua ideia, como seu ponto central, como o ouro do seu texto, se você não tem referências, se você não tem embasamento teórico, se você não consegue argumentar sobre aquilo, é melhor mudar, porque a sua argumentação estará sendo julgada, enquanto que as suas ideias não. Você pode apresentar as ideias que queira, desde que, dentre as ideias que você apresente, uma não seja contraditória à outra. Tranquilinho? Vamos lá. Nessa perspectiva, eu tenho aqui ainda o ano de 2014 com a questão da publicidade infantil no Brasil. Então, quando ele bota aqui a publicidade infantil em questão no Brasil, ele está tratando especificamente uma questão de venda. Publicidade serve para vender, publicidade serve para promover um produto, uma marca, um serviço, uma companhia, seja lá o que for. E ele põe isto aqui em perspectiva, quando ele coloca que as propagandas para as crianças são um problema. Dentro dos textos motivadores, ele vai dar o direcionamento disso e, independente daquilo que ele lá apresenta, da minha percepção acerca do que eu enxergo como tema e do que eu enxergo lá dentro dos textos motivadores, um associado ao outro, vai delimitar a problemática que eu encontro, vai delimitar o eixo ao qual eu classifico isso aqui. E dentre os possíveis, tem um direcionamento, um viés ideológico a enxergar isso dentro de uma questão econômica. Poderia ser uma questão moral, poderia ser uma questão voltada ao corpo social, poderia ser uma questão voltada a políticas públicas ou mesmo uma questão tangente a qualquer outro problema? Sim, poderia de fato, mas eu enxergo aqui com uma necessidade mercadológica de estar imputando o consumismo, em especial mesmo para as crianças, como um problema. Destarte, tudo isso que eu venho a mensurar está voltado a uma questão tocante à economia. Tranquilinho? Massa. Tenho três eixos então até o momento aqui, eixo meio ambiente, eixo políticas públicas, eixo economia, e eu tenho aqui por fim mais um último eixo, o qual destaco em especial o tema do ano passado, quando o Enem abordou a democratização do acesso ao cinema no Brasil. Dentro dessa perspectiva, eu tenho que entender que quando ele fala dessa questão de democratização, em especial, e eu vou demarcar essa palavra, ele está propondo essa acessibilidade a todos, ele está tangente aqui às questões das desigualdades presentes no corpo social. Então, eu vou entender esse tema aqui voltado para um eixo social. Quando ele fala sobre a democratização do acesso ao cinema do Brasil, explicitamente está aqui a necessidade de democratizar o cinema. Implicitamente está aqui que o cinema hoje não possui um acesso democrático. E isso me faz pôr em pauta a questão da igualdade social e da equidade social. As salas de cinemas estão presentes em nossa sociedade. E talvez a oferta igualitária, e aspas gigantescas aqui, porque isso não passa de uma utopia, esteja de fato presente na nossa sociedade. Uma vez que basta qualquer um chegar no cinema, pagar o ingresso, sentar e assistir o filme. Mas, na prática, isso é uma relação totalmente complicada, porque isso gera um custo financeiro, o qual nem todos podem cumprir. Tá, então uma forma de democratizar o cinema seria baratear o ingresso? Sim, talvez, ou baratear, ou propor um acesso voltado às classes economicamente menos favorecidas, ou propor um acesso social a esse ingresso ao cinema, onde você possa distinguir e disseminar ele para distintas pessoas em dados momentos. Então, seria uma das possibilidades. Outra é a questão da localização geográfica das salas de cinema. A maioria delas estão nas capitais e, em especial, destaco aqui São Paulo. Dentro dessa perspectiva, eu ponho o oposto em pauta. Eu ponho os interiores das pequenas e grandes, os interiores dos pequenos e médios estados, em especial, mesmo dos grandes estados, tá? Mas em especial as pequenas cidades do interior, o que eu poderia até analogamente brincar dizendo que existem cidades que são do interior, mas tem também aquelas que são do interior do interior. Se você está aqui em Alagoas, você sabe que Arapiraca é uma cidade de interior, mas ainda assim é uma grande cidade, próxima aqui de Maceió, a 1h40, acredito, 2 horas, ou em torno de alguma coisa próxima a isso aí de viagem. É uma cidade de interior, mas, porém, entretanto, contudo, todavia, é uma cidade em constante ascensão, é uma cidade em constante desenvolvimento e possui muitos dos recursos que temos aqui lá, ainda que não sejam os mesmos, ainda que não tenha a mesma estrutura, mas está em viés, está em caminho de ter. No entanto, se você vai para outros momentos, outras cidades interiores, você tem municípios como Estrela de Alagoas,
Você tem municípios como Olho d'Água das Flores, municípios que ficam no interior, mas em nada se assemelham com essa questão de Arapiraca, estão mais próximos uma das outras do que da própria cidade de Arapiraca, que está mais próxima de Maceió do que delas. Então, dentro dessa perspectiva, essas cidades ali, elas não têm um cinema próprio. Quem mora nelas, quem reside nelas e quer assistir ao cinema, ele tem que se deslocar, o que gera outros gastos, mais gasto financeiro, sim, de fato, mas também mais gasto de tempo, porque é necessário que você dedique toda uma tarde ali, quiçá no final de semana, para poder você se deslocar, ir ao cinema assistir e posteriormente regressar em casa. Um gasto ali que possa envolver a questão do status psicológico, do estresse, do cansaço do ser, uma vez que a viagem seja estressante, isso possa prejudicar o acompanhamento do filme, uma vez que ao assistir o filme e dada toda aquela questão do ambiente, dada toda a questão do estresse da viagem, ela não vai desfrutar de fato daquilo que o cinema oferece. Ela possa ficar receosa, ela possa ter medo dada a viagem de ver o cinema, então acaba sendo privada. Eu tenho aqui uma questão que é voltada, é interligada diretamente às práticas sociais. Tranquilinho? Massa. Então, nessa perspectiva, quando eu venho pensar nisso aqui, eu tenho o coronavírus, doença 2019. Para quem não sabe, isso aqui é a Covid-19, a doença que é imposta a partir da infecção por meio dos coronavírus, em especial aqui da mais nova cepa, descoberta aqui a partir do final do ano passado e do início desse ano, que vem a se popularizar nas mídias. Então, dentro dessa perspectiva, se eu trago isso que é um tema de atualidades, é um tema bastante recorrente hoje no mundo, dada toda a situação que vivenciamos, eu poderia extrair temas a partir dele. Se eu pego e jogo ele aqui no meio da tela para poder sentar alguns temas aqui, ou são temas diretamente associados à Covid, ou são temas adjacentes a ela. Quando eu falo, por exemplo, das consequências do autoritarismo na democracia, eu estou falando aqui principalmente da relação política e intercambial de brigas entre a federação, o governo federal, e os governos estaduais. Esse cabo de guerra aqui entre o presidente e os governadores, o qual cada um, a depender de sua interpretação acerca dos eventos que seguem no mundo, querem tomar um direcionamento distinto e ficam se engalfinhando dentro do cenário político para mandar do jeito que querem. Isso aqui eu poderia estabelecer a partir dos textos motivadores como um tema ligado à Covid-19, em especial poderia ser também o tema adjacente, se eu não abordo diretamente a Covid-19, mas dado o cenário atual, ela poderia servir de embasamento teórico para esse tema. Eu poderia falar aqui no canto superior direito da tela sobre o home office como alternativa à poluição urbana. A Covid-19 ela não se implementa o isolamento social, isto porque, dadas as organizações de saúde, é a medida profilática mais eficaz para o combate ao vírus, para o combate à pandemia. Então, quando eu falo desse isolamento social, muitos dos profissionais, e este vídeo é um exemplo prático disso, uma vez que eu estou trabalhando de casa, muitos dos profissionais acabam alternando para o home office. E dentro dessa perspectiva, dado o isolamento, dado o trabalho caseiro, as pessoas saem menos. Se você foi à orla esses dias, não deveria ter ido necessariamente dentro desse contexto de isolamento social. Mas se você foi, você notou que lá tem muito menos pessoas do que há algumas semanas, alguns meses atrás. Nessa perspectiva, entende-se que essas pessoas não estão lá porque estão em casa, ou em isolamento, ou trabalhando, ou seja lá o que estão fazendo, mas estão reclusas. Dentro dessa perspectiva, as pessoas indo menos aos locais públicos, como em destaque aqui a praia, as pessoas acabam consumindo menos comida, desculpa, menos não existe, tá? Acabam consumindo menos comidas no ambiente, acabam descartando irregularmente menos lixo, menos plástico, acabam não deteriorando tão assim o bioma, a biodiversidade que há naquele local. Então, o home office é uma prática que faz com que as pessoas fiquem em casa, dada a imposição através do isolamento social. E as pessoas ficarem em casa é um fato que acaba sendo proeficiente a preservação do meio ambiente, a preservação das praias. Vamos lá, outra perspectiva aqui. Aqui embaixo, quando eu tenho medidas para amparar pessoas em situação de rua em meio à crise. Não existem pessoas que são da rua, tá? Existem pessoas que estão em condição de rua. E dentre essas pessoas que estão em condição de rua, eu poderia falar sobre as medidas para o amparo, para garantir a segurança, a saúde e a dignidade de vida dessas pessoas. Em especial, eu destaco aqui esse momento da Covid-19. Estamos em isolamento social, mas quem vive em situação de rua não tem como se isolar.
está exposta a tudo que ocorre dentro da cidade, dentro do ambiente em que acaba residindo forçosamente às margens da sociedade. E dentro dessa perspectiva, essa pessoa não tem como se amparar pela medida profilática mais eficaz de combate à Covid-19. É um grupo de risco também a essa enfermidade, uma vez que, dada toda a situação de precariedade que já vive no contexto geral, hoje acaba estando ainda mais à mercê de tudo que possa vier ali a cometer o destino, de tudo que possa vir ali a cometer a pandemia global. Bom, eu ainda poderia falar aqui sobre os efeitos da economia na paralisação de pequenos comércios. Se a gente entendeu que o isolamento social faz com que menos pessoas vão às praias, entendemos também que essas pessoas não estão andando nas ruas, nos bairros, nos parques, então estão consumindo menos também daquelas mercearias de esquina, daquelas farmácias de bairro, estão consumindo menos daqueles botequins que abrem na praça, nas esquinas das praças. Esses pequenos e médios estabelecimentos têm, em especial, a sua vida útil atrelada à circulação de pessoas em seus estabelecimentos. Uma vez que as pessoas não estão lá circulando, eles têm que se readaptar. E muitas vezes essa readaptação significa a falência da empresa, uma vez de que transpor para o mundo online, em especial para serviços de entrega, serviços de delivery, nem sempre é fácil ou prático. O que leva uma pessoa a ir a um barzinho consumir uma bebida, um refrigerante, um salgadinho, um tira-gosto, é o fato também de estar consumindo o ambiente. Se você não vai àquele ambiente, faz mais sentido você comprar via delivery ali, aquele salgadinho, aquele tira-gosto, aquela bebida, ou você solicitar para um aplicativo que tem uma entrega pronta de um supermercado, que é mais barato em virtude de que você vai estar consumindo em casa da mesma forma. Então, muda completamente o espectro, tá? O plano de fundo geral de toda a situação econômica e social para esses pequenos estabelecimentos. Isso vai afetar eles, de fato. Uma vez que afeta eles, eles podem quebrar, e essa quebra desses pequenos e médios empreendimentos gerar um reflexo social para a economia como um todo. Dentro dessa perspectiva, eu tenho, dentro de um mesmo tema, dentro de um mesmo assunto, dentro do mesmo assunto, quatro possibilidades aqui de abordagens distintas para temas, todos relativos ou diretamente ou adjacentes à Covid-19 e, nessa perspectiva, cada um pertinente a um eixo distinto, o qual eu poderia falar aqui do eixo político, no canto superior esquerdo da tela, do meio ambiente, no canto superior direito, da economia no canto inferior direito ou das medidas para amparar as pessoas em situação de rua em meio à crise, que é um tema que é voltado às praxes sociais no canto inferior esquerdo. Senhores, por enquanto ficamos por aqui e voltamos a tratar ainda sobre temas e abordando de maneira mais específica algum deles na próxima aula, no próximo videozinho. Beijinho no coração de cada um de vocês e até já!